Olá, futuros servidores públicos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui, Direito Constitucional, tá? Vamos continuar naquele assunto Poder Judiciário. Na aula passada eu passei para vocês uma tarefa, e a tarefa foi você estudar o assunto da aula passada e só assistir a essa videoaula, a continuação aqui do nosso curso, depois que você já estiver perfeitamente bem forte, bem memorizado o assunto da nossa aula de número 1 de Poder Judiciário, tá bom? Faça isso, pessoal. Não assista essas videoaulas como Netflix. Eu vejo cada vez mais vocês, alunos, assistindo videoaula de forma muito acelerada, tá? Pra vocês terem ideia, eu estou assistindo uns vídeos, de algumas disciplinas, de alguns professores, vídeos de 30 minutos, às vezes eu passo, 1h30, copia, volta, para, estuda aquela parte ali, continua. Então vai por mim, eu queria muito que vocês entendessem o que eu quero propor para vocês, um estudo com retenção do conteúdo, e não é um estudo acelerado, um estudo com qualidade, tá bom? Beleza, Wallace, solta aí. O assunto da nossa aula aí de hoje, pode colocar aí, vai ser o Supremo Tribunal Federal, O Supremo Tribunal Federal é a nossa Corte Suprema, está no topo da hierarquia do Poder Judiciário brasileiro, é o principal órgão do Poder Judiciário brasileiro, a gente pode dizer assim, a Corte Suprema. E nós vamos ver aqui tudo que tem para ser cobrado na tua prova de Poder Judiciário, tá bom? De Supremo Tribunal Federal. Vamos colocando aqui, começando, pelas disposições gerais, tá? Essas disposições gerais aqui, a gente vai fazer aqui esse memorex. O memorex é você decorar, tá? Supremo Tribunal Federal tem STF, já vimos isso na aula passada, 11 ministros e é um número fixo. E desses 11 ministros, tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. O requisito para ser ministro do STF, tá? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas tem um requisito que é o mais importante, tá? Eu não coloquei aqui, eu queria que vocês anotassem. O requisito mais importante para ser ministro do STF é que só pode ser ministro do STF quem for brasileiro, o quê? Quem for brasileiro nato. Então, de todos aqueles tribunais que nós estudamos na aula passada, o único que tem a obrigatoriedade de todos, de todos que vão compor o STF serem brasileiro nato, é o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, brasileiro, esses esqueminhas aqui adoram cair, então decora aí. Brasileiro nato, qual o único tribunal que é brasileiro nato, qual que todos os membros têm que ser nato, qual? Supremo Tribunal Federal, beleza? E aí, Fábio, e os outros? Os outros podem ser compostos, por brasileiro nato ou até mesmo naturalizado. E aí nós podemos citar o STJ, o TRF, os TJs, TST, TRTs, TSE, vamos colocar aqui para ficar legal, TSE e os TREs, também o STM e os tribunais militares. Sem falar todos os juízes. Todos os juízes podem ser natos ou naturalizados. A única obrigatoriedade de nato é no Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Não tem problema nenhum aí. Supremo compõe-se de 11 ministros, dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Os ministros, aí vem o procedimento de escolha, Fábio, como é que é o procedimento de escolha de um ministro do STF? Primeiro procedimento que você vai anotar. Primeiro, o presidente da República, o presidente da República, ele vai indicar um nome de uma pessoa que atenda os requisitos que a gente acabou de ver aí acima, tá? Ele vai indicar isso para que órgão? Para o Senado Federal. Vamos combinar o seguinte, pessoal, toda vez que o presidente da República for indicar uma autoridade, sempre o órgão que vai avaliar vai ser o Senado Federal, tá bom? Nunca vai ser a Câmara, nunca vai ser o Congresso, tá bom? Então vamos lá.
toda vez que o presidente indicar uma autoridade, tá? Se tem essa necessidade, sempre, 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 quem vai avaliar, quem vai analisar essa indicação do presidente da República é o Senado Federal. Se na prova vier alguma coisa diferente disso, vai estar errado. O Senado Federal, ele vai fazer alguns procedimentos internos. O primeiro procedimento, ele vai fazer com a pessoa indicada para ser ministro, ele vai fazer uma sabatina. Tá? Ele vai fazer uma sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que é essa sabatina? A Comissão de Constituição e Justiça, que é formada pelos senadores mais experientes, pelos senadores mais renomados, vão encher a pessoa indicada pelo presidente de perguntas. Tá? Vão encher de perguntas. Pergunta. O que o senhor acha sobre o aborto? O que o senhor acha sobre casamento de homossexuais? O que o senhor acha da descriminalização das drogas? Ou seja, enche esse indicado ao cargo de ministro de perguntas. Depois vai ter uma votação no plenário. E para que o nome indicado pelo presidente seja aprovado, lá no plenário tem que ter a maioria absoluta dos senadores. A maioria absoluta dos 81 senadores. Tá? E aí, aprovado pela maioria absoluta, volta esse nome para o presidente da República, fazer a nomeação. O presidente só pode fazer essa nomeação somente se tiver essa aprovação por maioria absoluta do Senado. Então é isso que está dizendo aqui a Constituição. Os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República, mas o presidente só pode fazer essa nomeação depois da aprovada a escolha pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Então, decora isso aí que é muito importante para que você não caia em nenhuma pegadinha, tá bom? Muito bem. Agora vem aqui comigo, Wallace, vem aqui comigo. Agora, galera, nós vamos ver, tá? Um dos assuntos que teu concorrente pula. Vai por mim, tá? Se você seguir as orientações que eu tô passando para você aqui, tá? Não pular os assuntos e realmente estudar aquilo que eu estou orientando você a fazer, né? Você não vai, né? Não tem como você errar, não tem como você ser pego de surpresa num concurso público. Tem um assunto, esse assunto que a gente acabou de ver, essa parte que a gente acabou de ver, essas disposições gerais, é o beabá. Teu concorrente, ele sabe disso aí. Agora, essa segunda parte aqui de STF diz respeito às competências do Supremo Tribunal Federal. O que compete, tá, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal? É o famoso artigo 102 da Constituição. Eu posso dizer para vocês, eu já passei vários concursos de tribunais, né? E eu só passei nesses concursos de tribunais porque praticamente eu comia esses incisos, esses artigos aqui, de tanto que eu estudava. Quando vinha uma questão disso na prova do concurso, eu fazia rir, enquanto meus concorrentes faziam chorar. Eu me lembro que na prova do Tribunal de Justiça, para analista do TJ, a prova de constitucional, ela veio só competências do STF, do STJ, veio só competências. Eu me lembro de alguns amigos comentando na saída da prova, falando, caramba, que prova, né, nossa, que prova horrível. Mas por que eles estavam dizendo que a prova era horrível? Porque caiu só competências do STF e do STJ. Eu, que já tinha praticamente estudado tudo aquilo ali, eu gabaritei direito constitucional. Tá? Eu gabaritei. Foi uma das provas mais fáceis da minha vida, porque só caiu competências. Então, não teve outro resultado. Passei no concurso, não teve outro. Virei analista do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, façam isso. Tá? Vá em cima daqueles pontos que o teu concorrente ele não gosta, que o teu concorrente sofre limitação. Ainda há pouco mesmo, antes de começar essa aula aqui, eu vi um comentário aqui de um dos meus vídeos no YouTube. Esse professor pensa que a gente tem memória de elefante para decorar as coisas. Acabei de ver da agorinha. Eu vou até depois postar nas redes sociais. Não é memória de elefante, não. O cara que comentou uma coisa dessa, ele tem um pensamento limitante.
Ele acha que na cabeça dele tem um limite, até tal ponto ele consegue decorar, mas daquilo ali ele não consegue. Não existe limite. Não existe limite. Se você não colocar limitação mental, não existe limite. Você consegue memorizar tudo e qualquer coisa. Nosso cérebro ele é fantástico, tá? Então eu quero, como tarefa para casa, que você pegue esse artigo 102 aqui e você vai determinar que ele vai entrar na tua cabeça, tá bom? Vamos dar uma olhada nos três, esse artigo aqui. Pode segura aí, Wallace, vou colocar aqui o artigo 102. Colocar aqui o artigo 102, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá aqui a nossa Constituição. Aqui ela reiniciou. Tá aqui o artigo 102, tá? É esse artigo aqui que eu quero que vocês... Coloca aí, Wallace. Olha aqui, 102. Por que isso aqui cai em prova? Né? Por que cai em prova? Olha só. Compete ao STF julgar a ação de inconstitucionalidade. Essa ação de inconstitucionalidade é só no Supremo, tá? Não vai ter lá no STJ. Mas olha só, compete ao Supremo, ao STF, julgar o presidente da República, o vice, membros do Congresso. Fábio, e governador? Vamos ver governador. O governador já está lá no 105, ó. Compete aos governadores. Está vendo aqui, ó? Os governadores. Então é essa brincadeira que as bancas fazem. Presidente da República, STF, STJ. Governador, STF, STJ. Deputado federal, STF, STJ. Comandante da Marinha, Exército Aeronáutica, STF ou STJ. Procurador-geral, se cometer um crime, STF, STJ. Tudo isso aqui é o que eu aconselho você a tentar fazer. Né? Não tem como eu colocar isso aqui na tua cabeça, eu vou dar aula aqui, mas não tem como eu enfiar esses dois artigos aqui se você não estudar. Tá? Se você não estudar. Vem comigo aqui agora, Wallace, vem aqui comigo, e nós vamos ver aqui o artigo 102. Né? Vamos ver aqui o artigo 102 na forma aqui de esqueminha. Mas só para a gente dividir aqui. Vem aqui, Wallace. O artigo 102, que traz as competências do Supremo Tribunal Federal, competências do Supremo Tribunal Federal, ele é dividido em 3 competências, conforme está aqui em cima, né? Temos as competências originárias, temos as competências de recurso ordinário, que a gente vai ver, e temos as competências de recurso extraordinário. Certo? Daqui a pouquinho, nós vamos estudar o artigo 105, tá? Que traz as competências, o 105 traz as competências do STJ. Tá? Então, o 105 traz as competências do STJ. E lá no STJ é a mesma coisa. Tem competências originárias, tem competência de recurso também ordinário que vai para o STJ e tem no STJ recurso especial. Então, antes de nós começarmos, Fábio, primeiro, o que é competência originária que tem tanto no STF como no STJ? Competência originária são ações que serão intentadas diretamente no STF. Então, esses casos aqui do 102, inciso 1, tá? 102, inciso 1, são casos que vão ser ações que você vai entrar diretamente no Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa lá nas competências do STJ. Os casos do inciso 1 lá do 105 são ações que você vai entrar diretamente lá no STJ. Tá? Recurso ordinário, competência recursal em sede do famoso recurso ordinário e recurso extraordinário, trata-se de uma competência de competência recursal, fase de recurso, em sede de recurso extraordinário. E aí vem uma coisinha que já vai te ajudar. Só de saber isso aqui, você já vai lembrar e marcar, acertar algumas questões. Veja que no STF tem recurso ordinário, no STJ tem recurso ordinário também. A gente vai ver os casos dos dois daqui a pouquinho. Mas no STF,
a gente tem um recurso extraordinário, que é um recurso exclusivo para o Supremo Tribunal Federal. Não existe recurso extraordinário para qualquer outro tribunal. Não existe recurso extraordinário para qualquer outro tribunal. Assim como no STJ, o recurso é chamado de recurso especial. Não existe para qualquer outro tribunal recurso especial que não seja para o STJ. Então, só de saber que o extraordinário é para o STF e o especial é para o STJ, você já vai acertar algumas questões, tá bom? O que nós vamos fazer aqui no decorrer das nossas aulas? Nós vamos ver um a um de cada uma dessas competências, tá? De todo mundo aqui, a gente vai ver um a um e sempre fazendo esqueminhas, fazendo tabelinhas e comparando com o que tem na Constituição, beleza? Vem comigo aí, Wallace, vamos lá. Joga a nossa tela toda, joga a tela toda aqui e vamos ver as competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, você está vendo aqui, tá? Julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, é aqui que é o macete. Primeiro macete. Ação declaratória de inconstitucionalidade é lei ou ato normativo federal e estadual. Ação declaratória de constitucionalidade, para que o STF declare que uma lei é constitucional, aí é só lei e ato normativo federal. Vejam que não tem aqui esse ou estadual. Não tem esse ou estadual. Se vier para ação de constitucionalidade, ato normativo federal ou estadual, está errado. Tá? Esse ou estadual é só para ação de inconstitucionalidade. Fábio, eu não acredito que é assim que eu vou ter que estudar, prestando atenção nesses mínimos detalhes. Meu amigo, é exatamente isso que você vai ter que fazer. Tá? Exatamente isso que você vai ter que fazer. Beleza, beleza, beleza. Então, artigo 102, inciso 1, a linha A, ação de inconstitucionalidade e ação de constitucionalidade. O segundo caso que nós temos, tá, de competências originárias, são ações que vão iniciar no Supremo Tribunal Federal, são as infrações penais comuns, tá, contra o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o PGR. Vejam que é competência do STF para essas autoridades aqui julgar, o STF que vai julgar essas pessoas em casos de crimes e infrações penais, o quê? Comuns. Não é infração penal de responsabilidade. Não envolve responsabilidade. Não envolve responsabilidade. Vamos lá, o STF vai julgar essas autoridades em crimes comuns. Tá? Crime comum que está ligado no Código Penal. Agora, crimes de responsabilidade, onde essas autoridades erraram, pisaram na bola em alguma coisa de suas competências, elas não vão ser julgadas para o STF. Se dessas autoridades aqui envolver crime de responsabilidade, elas vão ser julgadas pelo Senado Federal. Tá? Elas vão ser julgamento pelo Senado Federal. Julgamento pelo Senado Federal. Beleza, gente, deu para entender isso aí? Tá? Esse pessoal aqui só vai ser julgado. Ele só vai ser, vou até mudar de cor aqui, né? Ele só vai ser julgado pelo STF se for infrações penais comuns. Fábio, entendi. Então, se um presidente comete um crime comum, se ele comete um crime comum, ele vai para o quê? Julgamento no STF. Se o presidente comete um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado. É exatamente isso que eu quero que você memorize. Tá? Exatamente isso que eu quero que você memorize. Beleza, tranquilos. Vamos agora aqui para a letra C. Na linha B,
infrações penais comuns. Agora, essas autoridades aqui, que estão na linha C do artigo 102, elas vão ser julgadas no STF tanto em crimes, infrações penais comuns, como nos crimes de responsabilidade. Então vamos lá, esse pessoal aqui, ele vai ser julgado tanto em infrações comuns, como em infrações de responsabilidade. Caramba, Fábio, entendi. Lá no presidente, membros do Congresso, ministros do STF, procurador, vice-presidente, se eles cometem crime comum, vão para o STF. Se comete crime de responsabilidade, Senado. Aqui não, Fábio, todo mundo vai para o STF. Sim, aqui todo mundo, não importa se é crime comum ou de responsabilidade, todo mundo aqui, se cometer um crime, vai para o STF. Quem, Fábio? Ministros de Estado, comandantes do MEA. Que é MEA? Marinha, Exército e Aeronáutica. Membros dos tribunais superiores, Fábio. Quem são os membros dos tribunais superiores? STJ, TST, TSE, STM. Se um ministro desses tribunais superiores comete um crime comum ou de responsabilidade, eles vão para o STF, julgamento no STF. O foro privilegiado deles, o foro por prerrogativa de função é no STF. Membros do TCU, os conselheiros lá do TCU e também chefes de missão diplomática de caráter permanente. Vocês estão entendendo o que eu quero que vocês memorizem? É muito detalhezinho, mas depois que você entende esses detalhes, vira brincadeira de criança. Olha, agora, nessa pequena parte de aula aqui que eu estou ministrando para vocês, se eu perguntar, o Wallace, vou perguntar do Wallace aqui, o Wallace é o cara que eu conheço, é o cara que eu conheço na vida mais tapado na face da Terra. Wallace, se o ministro do STF, vou até colocar aqui, Wallace, vê aí na tua tela. Se o ministro do STF comete um crime comum, ele vai ser julgado por onde? O ministro do STF, Wallace, ele comete um crime comum, ele vai ser julgado por onde, Wallace? Hã? Crime comum, ó, ele comete um crime comum, ele vai ser julgado por onde, Wallace? Não é o Senado, Wallace. Vai para o Senado se for crime de responsabilidade. Se o ministro do STF comete um crime comum, quem vai julgar esse ministro é o próprio STF. Se é o ministro de STF, TST, se comete crime comum ou de responsabilidade, vai para o STF. Deu para entender o que eu quero que vocês façam? Tem que memorizar aqui esses esqueminhas, tá? Para você não confundir. Agora, olha só. Inciso 1, a linha D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas da linha anterior, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas, Procurador-Geral e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos fechar aqui rapidinho o habeas corpus. Vem comigo aqui. O habeas corpus, você pode colocar a tela aqui, sendo qualquer das pessoas referidas nas linhas anteriores. Fábio, quem é que está nas linhas anteriores? Nós estamos na linha D. Quem é que foi citado na linha B e C? O presidente da República, o vice, membros do Congresso, procurador-geral, ministros do STF, ministro de Estado, comandante do MEA, ministro de Tribunais Superiores, membros do Tribunal de Contas e chefe de missão diplomática. Todo esse pessoal aqui, eles foram citados, esse pessoal aqui, foram citados no 102, artigo 102, inciso 1, a linha B. Já esse pessoal aqui foi citado no artigo 102, inciso 1, a linha C. Se todo mundo aqui precisar entrar com habeas corpus, esse habeas corpus vai para o STF. Tá? Esse habeas corpus aqui, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, se todo mundo aqui precisar entrar com habeas corpus, isso aqui vai para o STF. Tá bom? Então, tem que decorar. Agora,
Nós temos, pode vir com a tela aqui, Wallace, comigo? A tela toda aqui. Nós temos casos de mandado de segurança que eu já queria aqui aprofundar com você, uma pegadinha que cai demais. Demais. Então, depois que você decorar aqui o habeas corpus, preste atenção aqui no mandado de segurança. Coloca aqui a tela, Wallace. Olha o que está dizendo aqui a Constituição. Eu vou colocar aqui e vou destacar de vermelho. O mandado de segurança, o habeas data, tá? Contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara. Então vamos lá. O mandado de segurança, o habeas data, tá? O mandado de segurança, o habeas data contra atos do aí vamos lá, presidente da República, mesas da Câmara e do Senado, mesas da Câmara e do Senado, mesas da Câmara e do Senado, Tribunal de Contas da União, contra o Tribunal de Contas da União, contra o Procurador-Geral da República e contra o próprio STF. Então, se você entra com mandado de segurança, um habeas data contra essas autoridades, esse mandado de segurança, habeas data, vai ser julgado pelo STF. Tá? É isso que a gente está maceteando aqui nessa parte aqui. Então, o habeas corpus contra qualquer das autoridades da linha B e da linha C vai para o STF. Já o mandado de segurança e o habeas data contra essas autoridades aqui apenas vai para o STF. Só nesses casos aqui. Tá? E aí, vem comigo aqui, Wallace. Coloca a tela toda aqui comigo. Eu queria com vocês abrir aqui uma observaçãozinha, né? Eu tô aqui, deixa eu ver onde é que eu tô. Deixa eu só abrir aqui uma tela em branco para ficar uma tela em branco aqui para ficar bem legal, tá? Pronto. Vou abrir aqui uma tela em branco para ficar bem legal, porque eu quero macetear uma coisinha aqui com vocês, tá? Deixa eu deletar aqui. Pronto, vamos deletando aqui. Pronto, deixa eu deletar aqui. Bom, estou trazendo aqui para vocês. Devia ter mais coisa aqui. Pronto. E o nosso F5, isso. Olha só. Vem aqui comigo, Wallace. Perceba uma coisa, galera. Perceba uma coisa. Se um comandante da Marinha, Exército Aeronáutica, um ministro de Estado, comete um crime e ele precisa entrar com habeas corpus, esse habeas corpus ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Certo? O habeas corpus vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, olha o que diz a nossa Constituição no artigo 105. Olha o que diz a nossa Constituição no artigo aqui 105. Na linha B. Os mandados de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha ou o próprio tribunal vão para, que é 105, para o Superior Tribunal de Justiça. Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer até aqui em cima. Vou tentar. Mandado de segurança e habeas data, STF nesses casos. Agora, olha aqui. Olha aqui. Mandado de segurança, habeas data, contra ministros de Estado. Ministros de Estado. Comandantes do MEA. Comandantes do MEA. Quem é comandante do MEA? Marinha, Exército e Aeronáutica. E contra ministros do STJ,
ministros do STJ, vai, todos esses recursos aqui vão para o STJ. Então, olha só, se o ministro de Estado é preso, habeas corpus para o STF. Mas, se você entra com mandado de segurança contra o ministro de Estado, vai para o STJ. Deu para entender isso? Comandante do MEA. Se o comandante do MEA é preso, o habeas corpus desse comandante do MEA vai para o STF. Aqui. Mas, se você entra com mandado de segurança ou habeas corpus, o mandado de segurança ou habeas data contra o comandante do MEA, vai para o STJ. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo construir com vocês? Essa comparação. E é aqui que está jogando memorização. Aqui a gente está tendo uma retenção do conteúdo fantástica. Tá? Aqui você está entendendo exatamente um assunto que muitos dos teus concorrentes pulam. Tá bom? Vamos continuar? Tá legal, não tá? Vamos continuar. Ainda a competência originária vai ser competência originária do STF, tá? Litígios, brigas, litígios quer dizer brigas, quer dizer divergências entre um Estado estrangeiro e organismo internacional de um lado e a União, Estado, Distrito Federal de outro. Vejam que não entram aqui os municípios, tá? Então, se um Estado estrangeiro, um país estrangeiro, está brigando com o município, isso não é competência originária do STF. Se um país estrangeiro está brigando com o município, isso não é competência originária do STF. Se um país estrangeiro está brigando com o Estado, um país estrangeiro está brigando, né, está com algum litígio contra a União, o governo federal, a competência originária dessa ação vai para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, Estado estrangeiro versus União, Estado, Distrito Federal e territórios, vai para o STF. Vai para o STF também as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou uns e outros, inclusive respectivas entidades da administração indireta, estão em conflito. Se está em conflito União com o Estado, se está em conflito Estados, né? Teve uma época que o Estado do Amazonas estava em conflito com São Paulo. Tá, brigando aí para briga de incentivo da Zona Franca, que São Paulo queria que acabasse. Então estava tendo uma briga aí de Estado contra Estado. Neste caso, quem resolve esse conflito, competência originária do Supremo Tribunal Federal. Vai para o STF, esse aqui despenque provas. Caso César e Batiste. Extradição solicitada por Estado estrangeiro. Tá? E eu não quero que você confunda, eu já estou trazendo aqui a tabela da prova, coloca a tela toda aí, Wallace, coloca a tela toda aí. Gente, essa tabela de competência do STF, que é extradição de Estado estrangeiro, tá? Com a competência do STJ, que é homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, você não pode confundir. Cara, eu estou te dando uma questão da prova aí, galera. Eu estou te dando uma questão da prova, tá? Questão certa da prova. Joga a telinha aí, Wallace. Então, galera, olha só que bacana, né? Já está maceteado aqui para você, né, acertar. Extradição STF. Agora, se vier uma homologação de sentença estrangeira, bem como a concessão de exequatur às cartas rogatórias, aí a competência é do STJ. Beleza, tranquilos. Vai para o STF também. A linha I. Habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sujeitos diretamente à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Tá? Vai para o STF a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados e a reclamação para a preservação de sua competência, tá? E garantia da autoridade de suas decisões. Vai para o STF, competência originária,
A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. E esse aqui cai demais, hein? Tá? Vai para o STF a ação em que todos os membros da magistratura, tá, sejam direto ou indiretamente interessados. Teve uma ação agora, gente, que envolvia o auxílio moradia dos juízes, né? Então, essa ação envolvendo um objeto daquele processo que todo juiz é interessado, todo juiz vai ser impedido, neste caso, vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, a ação em que todos os membros da magistratura são diretamente ou indiretamente interessados é aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam diretamente interessados, tá? Muito bacana isso aí, muito bacana. Não tem para onde fugir, galera. Tenta decorar isso aqui, tá? Aqui nós estamos vendo a competência do STF, competência do STF. Vai para o STF os conflitos de competência entre Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal, e também o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Tá bom? E aí, estamos finalizando aqui o inciso 1, nós ainda estamos nas competências originárias. Lá na frente, nós falamos de casos que vão para o STF de habeas corpus, todas aquelas autoridades que estão na linha B e C, não é isso? Vimos os casos que vão para o STF de mandado de segurança e habeas data, que vão para o STF, mas está faltando um remédio constitucional, que é um mandado de injunção. Tá? Então, nós já vimos habeas corpus vai para o STF todos os casos, lá do artigo 102 do inciso 1, da linha B e C. Aí tem que decorar essas autoridades. Vimos também casos de mandado de segurança e habeas data, que você vai encontrar lá no artigo 102, inciso 1, a linha D. Lá na linha D. Agora, a gente está vendo o caso de mandado de injunção, que vai para o STF, que vai ser julgado pelo STF na linha Q. Caramba, gente, eu estou dando aqui as questões da... Acredita em mim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui despenca em prova. Despenca em prova isso que nós estamos construindo aqui. Tá bom? Beleza. E aí temos presidente, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, mesa de uma das casas legislativas, Tribunal de Contas da União, Tribunais Superiores e o próprio Supremo. Decora, esses casos aqui são mandados de injunção que vão para o Supremo Tribunal Federal. Vai para o Supremo Tribunal Federal, as ações contra, grava isso, o CNJ, se você entrar com uma ação contra o CNJ ou contra o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Também esses dois conselhos vão para o STF. Vem aqui comigo, Wallace. Ufa! Caramba, hein? Caramba! Tudo isso que a gente acabou de ver, competências originárias do Supremo Tribunal Federal, tá? Todas essas ações, até a linha R, vão ser casos, ações que vão para o STF de primeira. Você já entra com essas ações aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas agora, nós vamos ver aquelas duas competências recursais do Supremo Tribunal Federal. A competência recursal do STF em matéria de recurso ordinário e a matéria em recurso extraordinário. Vem comigo aqui. Vai para o STF em recurso ordinário, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, se um desses tribunais aqui, né, STJ, TST, TSE, STM, se um desses tribunais negar uma decisão de habeas corpus, habeas data,
mandado de segurança, mandado de junção, a pessoa prejudicada ela vai poder entrar com recurso ordinário junto ao STF. Então, se algum desses tribunais aqui negar uma dessas 4 ações, você pode recorrer para o STF. E também vai poder recorrer para o STF decisões envolvendo crimes políticos. Então, esses são os 2 casos de recurso ordinário. Recurso ordinário, que você não pode confundir com o caso de recurso o quê? Extraordinário. Que já vamos ter 4 casos de recurso extraordinário. Vai ter recurso extraordinário quando a decisão recorrida contrariar a Constituição. Então você recebeu uma decisão que está contrariando a Constituição, recorre para o STF. Declarar a inconstitucionalidade de lei, de tratado ou lei federal. Ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Que na realidade, gente, aqui, ó, lei, quando ele fala aqui, lei local em face da Constituição, ou ato de governo local em face da Constituição. Aqui era para estar lei local e ato de governo local. Era para estar aqui também ato de governo local em face de uma lei federal, mas não está. Ato de governo local contra uma lei federal vai lá para o STJ, que a gente vai ver na próxima aula. Vamos lá, tá entendendo? Olha só. Quando uma decisão julgar válida uma lei local ou um ato de governo local que contraria a Constituição, você vai recorrer extraordinariamente para o STF. Então, julgar válida a lei local, ato de governo local contra a Constituição, recurso extraordinário para o STF. Agora, era para estar aqui. Era para estar igualzinho aqui em cima. Era para estar lei local, ato de governo local contra a lei federal. Era para estar assim, mas não está. Não está. Está na Constituição apenas assim. Vai para o STF, em recurso extraordinário, uma decisão que julgar válida apenas de lei local contra lei federal. Contestada em face de lei federal. Ato de governo local contra uma lei federal. Isso vai lá para o STJ. Por isso você tem que decorar esse macete do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Próximo bloco a gente vai entrar nas competências do STJ. Você vai ver, a gente vai comparar os dois. Tá? A gente vai comparar os dois. Meus amigos, então essas aqui são as competências do Supremo Tribunal Federal, né? Uma aula curta. Pô, Fábio, você, né, em poucos minutos falou tudo sobre a STF. Porque o maior trabalho é teu. Né? O material foi dado aqui, a informação foi dada, a orientação foi dada. Agora é contigo, tá? Bota a tua bunda na cadeira e bota para estudar isso aqui, tá bom? Próxima aula, a gente vai pegar pesado no STJ, tá bom? A gente vai pegar pesado no STJ e na outra aula a gente já vai resolver umas questões. Eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui gosta de cair, tá bom? Vamos dar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tchau!